Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 4 do Nascimento, artigo 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado o registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de 15 dias, em que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes, mais de 30 km da sede do cartório. Parágrafo 1º. Quando for diverso o lugar da residência dos pais, observar-se-á a ordem contida nos itens 1º e 2º do artigo 52. Parágrafo 2º. Os índios, enquanto não integrados, não estão obrigados à inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios. Parágrafo 3º. Os menores de 21 anos e maiores de 18 anos poderão pessoalmente e isentos de multa requerer o registro de seu nascimento. Parágrafo 4º. É facultado aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil requerer isentos de multa a inscrição de seu nascimento. Parágrafo 5º. Aos brasileiros nascidos no estrangeiro se aplicará o disposto neste artigo, ressalvadas as prescrições legais relativas aos consulados. Artigo 51. Os nascimentos ocorridos a bordo, quando não registrados nos termos do artigo 65, deverão ser declarados dentro de 5 dias a contar da chegada do navio ou aeronave ao local do destino, no respectivo cartório ou consulado. Artigo 52. São obrigados a fazer declaração de nascimento. Primeiro item, o pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 54. Item 2. No caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1º, outro indicado, que terá o prazo para declaração prorrogado por 45 dias. Item 3º. No impedimento de ambos, o parente mais próximo sendo maior, achando-se presente. Item 4. Em falta ou impedimento do parente referido no número anterior, os administradores de hospitais ou os médicos e parteiras que tiveram assistido o parto. Item 5º. Pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe. Item 6º. Finalmente, as pessoas, vetado, encarregadas da guarda do menor. Parágrafo 1º. Quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá ir à casa do recém-nascido, verificar sua existência ou exigir a atestação do médico ou parteira que tiver assistido o parto, ou testemunho de 2 pessoas que não forem os pais e tiverem visto o recém-nascido. Parágrafo 2º. Tratando-se de registro fora do prazo legal, o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao juiz as providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato. Parágrafo 3º. O oficial de registro civil comunicará o registro de nascimento ao Ministério da Economia e ao INSS pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, SIRC, ou por outro meio que venha a substituí-lo. Artigo 54. O assento do nascimento deverá conter: primeiro item, o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la ou aproximada. Item 2º, o sexo do registrando. Item 3º, o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido. Item 4º, o nome e prenome que forem postos à criança. Item 5º, a declaração de que nasceu morta ou morreu no ato ou logo depois do parto.
Item 6º, a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem existido. Item 7º, os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e o cartório onde se casaram, a idade da genitora do registrando, em anos completos na ocasião do parto e o domicílio ou residência do casal. Item 8º, os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos. Item 9º, os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica ou em residência ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde. Item 10. O número de identificação da declaração de nascido vivo com controle do dígito verificador, exceto na hipótese de registro tardio previsto no artigo 46 desta lei. E, item 11. A naturalidade do registrando. Parágrafo 1º. Não constitui motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação da declaração de nascido vivo por parte do registrador civil das pessoas naturais. Inciso 1. Equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe. Inciso 2. A omissão do nome do recém-nascido ou nome do pai. Inciso 3. A divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido, constante da declaração, e o escolhido em manifestação perante o registrador no momento do registro do nascimento, prevalecendo este último. Inciso 4. Divergência parcial ou total entre o nome do pai constante na declaração e o verificado pelo registrador nos termos da legislação civil, prevalecendo este último. Inciso 5. Demais equívocos ou omissões ou divergências que não comprometam informações relevantes para o registro de nascimento. Parágrafo 2º. O nome do pai constante da declaração de nascido vivo não constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente. Parágrafo 3º. Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou de parteiras tradicionais, a declaração de nascido vivo será emitida pelos oficiais de registro civil que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda de secretarias estaduais ou municipais de saúde que se realizem tais emissões. Parágrafo 4º. A naturalidade poderá ser do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe, do registrando, na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e a opção caberá ao declarante no ato de registro do nascimento. Artigo 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará, adiante do prenome escolhido, o nome do pai, e, na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato. Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores. Quando os pais não se conformarem com o recurso oficial, este submeterá por escrito o caso, independentemente de cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. Artigo 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Artigo 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após a audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do artigo 110 desta lei. Parágrafo 1º. Poderá também ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. Parágrafo 2º. A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que no registro
de nascimento, seja averbado o patronímico do seu companheiro, sem prejuízo dos demais dos apelidos próprios de família, desde que haja impedimento legal para o casamento decorrente do estado civil de qualquer das partes ou de ambas. Parágrafo 3º. O juiz competente somente processará o pedido se tiver expressa a concordância do companheiro e se da vinda em comum houverem decorrido no mínimo 5 anos ou existirem filhos da união. Parágrafo 4º. O pedido de averbação só terá curso quando desquitado o companheiro, se a ex-esposa houver sido condenada ou tiver renunciado aos usos dos apelidos do marido, ainda que dele receba pensão alimentícia. Parágrafo 5º. O aditamento regulado nesta lei será cancelado a requerimento de uma das partes ouvida a outra. Parágrafo 6º. Tanto o aditamento quanto o cancelamento da averbação previsto neste artigo serão processados em segredo de justiça. Parágrafo 7º. Quando a alteração do nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que haja averbação do registro de origem e dimensão da existência de sentença concessiva de alteração, sem averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante a determinação posterior, que levará em consideração a cessação da coação ou a ameaça de que deu causa à alteração. Parágrafo 8º. O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos parágrafos 2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro do nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. Artigo 58. O prenome será definitivo, admitindo, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Sobre esse tema tem o MADIM número 4275. Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça terminada decorrente de colaboração com a apuração de crime, por determinação em sentença de juiz competente ouvido o Ministério Público. Artigo 59. Quando se tratar de filho ilegítimo, não será declarado o nome do pai sem que este expressamente o autorize e compareça por si o procurador especial para, reconhecendo-o, assinar, ou não sabendo ou não podendo, mandar assinar a seu rogo o respectivo assento com 2 testemunhas. Artigo 60. O registro conterá o nome do pai ou da mãe, ainda que ilegítimos, quando qualquer deles for o declarante. Artigo 61. Tratando-se de exposto, o registro será feito de acordo com as declarações que os estabelecimentos de caridade, as autoridades ou os particulares comunicarem ao oficial competente nos prazos mencionados no artigo 51, a partir do achado ou entrega, sob a pena do artigo 46, apresentando ao oficial, salvo motivo de força maior comprovado, o exposto e os objetos a que se refere o parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. Declarar-se-á o dia, mês e ano, lugar em que foi exposto, a hora em que foi encontrado e a sua idade aparente. Neste caso, o envoltório, roupas e quaisquer os objetos e sinais que trouxer a criança e que possam a todo tempo fazê-lo reconhecer, serão numerados, alistados e fechados em caixa lacrada ou selada com o seguinte rótulo: abre aspas, pertence ao exposto tal, assento de folhas, reticências, do livro Reticências, fecha aspas, e remetido imediatamente com uma guia em duplicata ao juiz para serem recolhidos a lugar seguro. Recebida e arquivada a duplicata, com o competente recibo do depósito, face-á a margem do assento a correspondente anotação. Artigo 62.
O registro de nascimento do menor abandonado, sob jurisdição do juiz de menores, poderá fazer-se por iniciativa deste, à vista dos elementos de que dispuser e com observância do que for aplicável do que preceitua o artigo anterior. Artigo 63. No caso de gêmeos, será declarada, no assento especial de cada um, a ordem de nascimento. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser inscritos com duplo prenome ou nome completo diverso, de modo que possam distinguir-se. Parágrafo único. Também serão obrigados a duplo prenome ou a nome completo diverso os irmãos a que se pretender dar o mesmo prenome. Artigo 64. Os assentos de nascimento em navio brasileiro mercante ou de guerra serão lavrados logo que o fato se verificar, pelo modo estabelecido na legislação de marinha, devendo, porém, observar-se as disposições da presente lei. Artigo 65. No primeiro porto a que se chegar, o comandante depositará imediatamente na capitania do porto ou em sua falta, na estação fiscal ou ainda no consulado, extratando de porto estrangeiro, 2 cópias autenticadas dos assentos referidos no artigo anterior, uma das quais será remetida por intermédio do Ministério da Justiça ao oficial do registro para o registro no lugar de residência dos pais ou, se não for possível descobri-lo, no primeiro ofício do Distrito Federal. Uma terceira cópia será entregue pelo comandante ao interessado, que, após conferência na capitania do porto, por ela, poderá também promover o registro do cartório competente. Parágrafo único. Os nascimentos ocorridos a bordo de quaisquer aeronaves ou de navio estrangeiro poderão ser dados a registro pelos pais brasileiros no cartório ou consulado do local do desembarque. Artigo 66. Pode ser tomado assento de nascimento de filho de militar ou assemelhado em livro criado pela administração militar, mediante declaração feita pelo interessado ou remetido pelo comandante da unidade, tanto em campanha quando em campanha. Esse assento será publicado em boletim da unidade e, logo que possível, trasladado por cópia autenticada, ex officio, ou requerimento do interessado, para o cartório de registro civil a que competir ou para o primeiro ofício do Distrito Federal, quando não puder ser conhecida a residência do pai. Parágrafo único. A providência de que trata este artigo será extensiva ao assento de nascimento de filho de civil, quando, em consequência de operações de guerra, não funcionarem os cartórios locais.